A gente vai falar agora de uma coisa que é muito difícil, eu e o André falar para vocês, porque a gente sempre quer deixar o caminho mais solto, né? Vocês fazerem a história de vocês, não a gente criar a história, a gente dá o caminho certo, não faz isso, isso e isso, vai por aqui, por aqui, por aqui. Então eu criei uma palestra aqui para vocês a respeito de trilha de evolução ou roadmap de evolução, tá? Onde eu vou falar qual que é o caminho que eu acredito, para onde vocês podem ir, quais são as decisões que vocês têm que tomar. O meu objetivo nesse evento foi fazer vocês tomarem decisões, tá? E depois a gente vai fazer um bate-papo com pessoas que seguiram esse caminho, mesmo sem a gente dizer, que é o que a gente acredita no curso, que vocês criem lógica operacional, entendam o cenário do mercado e consigam trilhar o caminho de vocês, tá bom? Então a gente vai falando aqui, essa é um pouco mais aberta, a gente pode depois fazer algumas perguntas, porque tem muita diferença de que tipo de mercado você está operando, tem diferença crucial em alguns setups, aqui que eu vou falar de cenário condicional, entre mini e cheio. É a grande preocupação que eu tenho de alunos me perguntando, pô, André, mas isso não funciona no mini? Realmente não funciona. Tem setups que não funcionam em alguns cenários, e é isso que eu quero mostrar aqui para vocês. Mas antes de tudo, para conseguir ir para a trilha de evolução, vocês precisam enxergar o mercado por movimentos. Quem já assistiu a aula de scalping que eu coloquei na 4.0, e a gente fala muito disso, por isso que a gente usa os gráficos de eventos, gráficos P's, a gente saiu do mercado temporal, é para a gente conseguir enxergar claramente o movimento. Independente se o movimento demorou 10 segundos, 1 minuto num payroll, ou se o movimento demorou 2 horas porque era final de tarde e o mercado não mexeu. Porque o que impacta todo mundo é os 10 pontos que o mercado oscilou, é os 20 pontos, é os 30 pontos. É isso que vai fazer todos os players, independente do tamanho, mudar ou não a tomada de decisão. Então, enquanto vocês não conseguirem enxergar o mercado por movimento e, principalmente, responder as perguntas do módulo 3, tá? A gente está falando bastante do módulo 3 e não está fazendo as perguntas, realmente, para quem não sabe as perguntas, ir lá estudar, porque não fez ainda. Que é o bateu, tomou, quem está participando, quem está agredindo, quem mais empurrou o mercado, onde você conseguiria entrar, onde você conseguiria sair, se você viu ou não aquele movimento. Então isso aqui é muito importante, vocês têm que ter isso aqui enraizado. Esse aqui é o verdadeiro tape read, é vocês conseguirem analisar. O resto é tudo ferramenta para tomada de decisão de entrar e sair. Mas tudo começa aqui. Quem não consegue enxergar o mercado por movimento, separar isso na cabeça, e montar um cenário, um filme, não vai conseguir evoluir. E aqui, a primeira coisa que vocês têm que fazer, eu coloquei ações ali em primeiro, eu acredito que da mesma forma que teve um grande movimento que a gente, em conjunto, fez aí no mercado, né, de 2014 para 2016, o dólar, todo mundo focando em dólar, eu acredito que vai ter esse movimento em ações. Aí você vai falar, André, por que esse movimento vai acontecer? Uma coisa que eu estava conversando com o André. Porque o dólar não é um mercado fácil. O dólar, quando a gente começou a ensinar, tinha muito mais lote na tela do que agora. Então, era um mercado muito mais fácil de operar em 2014. Fácil, especialmente até pela saída, né? Lembrando do que o Cássio estava falando ontem, né? Você enxergar aonde você sai, aonde tem aquela barreira que vai caindo devagar a barreira, esse é o último cara a estopar naquela barreira, né? Isso era dólar no passado, né? Entre as crises, né? Na crise não era assim. E isso é um mercado fácil de sair. Não que nunca é fácil, mas é mais fácil do que quando não tem a saída objetiva, quando você tem que estopar só por preço, quando ele corre contra a tua posição e ele não te induz a falar que tem alguém que você errou, né? Ele não tem um lotão, né? Que você fala, não, eu vou sair nesse lote, quando agredirem esse lote. Por quê? Porque alguém precisa bater ou tomar um lote grande contra o meu preço, né? Só estopar por preço, na minha opinião, né, e na opinião de outras pessoas também, acaba sendo mais difícil, né? O risco-retorno da operação piora, né? Então, eu acho que esse é o grande movimento, a diminuição drástica da liquidez do dólar.
e com essa diminuição, os grandes players também estão diminuindo o lote, é o que a gente vai falar aqui de operação de contexto, né? É os caras que você tem que analisar o contexto, que ordem que é aquela. Um outro grande movimento, o grande volume que aconteceu esse ano em Bovespa, saindo aí de 5 bi para 16, já estão prevendo aí 20 a 30, com a entrada de grandes players no mercado, está chamando o mercado. Por que está chamando o mercado? Está acabando aquele limbo que a gente viveu, né? A gente enxerga um grande movimento aí de rally para a Bolsa, principalmente se equilibrar a economia do jeito que parece que as coisas estão acontecendo. Um outro grande passo vai ser também o nosso trabalho. A gente vem com o Plugin 2, que facilita muito a identificação de fluxo em ações. Então, o nosso foco da ferramenta também era em ações, mas agora é muito mais fácil ver aquele fluxo persistente, pegar muita coisa na origem. Eu acho que um outro movimento que vai acontecer é várias pessoas começarem a falar de ações. Não só a gente falando de ações, mas tem proprietárias incentivando o mercado de ações. A própria Bolsa está falando bastante. As próprias corretoras agora enxergaram ações como um mercado de giro. Então, a gente vê aí preços que eu não via. Era poucas corretoras que ofereciam R$1,99, era sempre promoções. Agora isso virou realidade. Igual os 20 centavos de mini, que eu acho que daqui a pouco vai vir para 15, vai vir para 10. Né? Essa briga de preço é a briga que não acaba. E esse movimento está acontecendo em ações. E o melhor ainda é que é um mercado mais fácil do que o dólar. Principalmente dependendo da ação que você está operando, se ela não tem ADR, se ela não tem nenhuma saída, o fluxo está 100% ali. Lógico que é um mercado diferente para quem opera dólar e está acostumado com a volatilidade, está acostumado com até com querer, nem acostumado, querer ganhar mais, a ação às vezes você fica um pouco com o pé atrás, mas é um mercado que você ganha menos, mas consequentemente você também perde menos. E o ganhar mais é só aumentar lote. É só ter consistência, aumentar lote, e o financeiro vem da mesma forma. Então, acho que é um mercado que vai fazer acontecer aí. Depois, eu escolheria o mini dólar, tá? Eu acho o mini dólar ainda melhor que o mini índice. O mini índice é um mercado que tem muito lote, mas eu, particularmente, acho difícil analisar claramente o fluxo ali no mini índice. Mas é um mercado que está bem parelho ali com ações também, por ser um mercado tendencioso, mas eu acho que está muito na mão do robô. Mini dólar, eu acho que é um mercado, vamos dizer que ficaria ali parelho com o índice hoje, mas eu acho que é um mercado mais simples de operar, você consegue ver realmente a reação dos caras. Mini índice, opções podia estar para cima ali, abaixo de ações, mas é um mercado que perdeu muita liquidez. Tá? Outro motivo que eu esqueci de falar, que ações vai fazer acontecer, por causa da migração de diversos grandes players de outros mercados indo para a ação. Então, eu estou vendo grandes players, quando eu faço, não é players, né? Grandes traders, amigos meus, caras antigos saindo de dólar, saindo aí de índice, saindo de opções e indo para a ação. E um grande movimento foi o Cássio falou, ele não procura mais ações com game, né? Foi uma coisa que eu esqueci de falar ontem, ele procura ações onde os especuladores estão operando. Os especuladores estão operando aos 10, 15 caras que estão operando hoje, operam na mesma corretora que eu opero, no Bradesco. Então, todo mundo acabou saindo, é uma mudança, né? Bradesco, em ações, não é mais uma corretora de institucional, é uma corretora de pessoa física. O grande volume ali é pessoa física. E o último mercado aí, que é um mercado que eu também acho que vai ter grande potencial, a pessoa física ainda não enxergou esse mercado, mas é um mercado com operacional de fila, um mercado diferenciado, mas não tem praticamente quase ninguém operando. Acho que eu conheço uma ou duas pessoas que operam é o DI, que é um mercado muito bom, dá grandes games, mas é um mercado que fica muito tempo estabilizado numa faixa, ele dá um ralizão e aí estabiliza na faixa de novo. Só que é aquele cara que gosta de ficar operando fila, pendura de um lado, pendura de outro, pendura de um lado, pendura de outro, está no ping-pong. Joga para cá, joga para lá, e é barato, não é caro, pessoal. Praticamente o preço do dólar aí, e com 5 lotes do cheio, de 70, dependendo do DI o mais curtinho, a 120, 150 reais. Então, não é tão perigoso, é mais seguro que operar dólar. E você está escorado ali com 1.000, 2.000 lotes, só que é um mercado que tem muita informação, questão de curva, é muito mais estrutural do que o dólar.
Então é um mercado que a Tem gente muita operação entre os DIs. Exatamente. Que o dólar, você não tem séries longas de dólar para poder dar arbitragem. O DI você tem o 21 com 23, o 17 com o 18 com 21. Você tem muita... que aí fica parecido com o mercado de opções, que você está vendo, às vezes, um fluxo forte entrando numa série de opção. Se você não estiver olhando a outra, você pode achar que é só que só está entrando um fluxo comprador em uma, mas às vezes está entrando um fluxo vendedor em outra, lembra das aulas? Né? E no DI tem um pouco disso também, você tem que ter uma cabeça um pouco mais estrutural de enxergar o fluxo da curva. Né? Você tem os pontos positivos, mas também você tem os pontos negativos que aumenta a complexidade, você tem que olhar mais informação. Né? Exato. Então, a forma aqui, primeira coisa que você tem que fazer, lembra que eu falei da trilha? É uma trilha, vocês vão ter que pegar um papel e anotar a trilha de vocês. Qual que é o ativo que você vai escolher? Eu já falei, para quem não operou nenhum, é o teste de 3 dias de cada ativo, testa 3 dias um, testa 3 dias o outro, mas vai testar esse ativo quando? Quando você souber fazer isso aqui. É isso aqui você pode fazer no dólar, que é o que a gente mais ensina, e aí é muito fácil. Eu pego alunos que tentaram operar no dólar e não tiveram sucesso, quando vão para a ação, xingam eles mesmos e me xingam porque você não me falou antes para ir para a ação, porque o cara olha o mercado, é molezinha, né? Fala, nossa, mas parece que diminuiu a velocidade, né? Pôs slow motion no mercado, porque é muito mais tranquilo, muito mais calmo, então é exatamente isso. Então escolheu o ativo, decidiu o ativo. Aí aqui mora o grande perigo, né? Que a pessoa quer fazer tudo. O cara quer fazer scalping, só que a gente é o eterno insatisfeito, né? O cara pega um trade de 2 pontos, vê o mercado andar 8. Aí ele fala, o que eu poderia para fazer? Pegar 8, aí no outro trade, em vez de pegar 2, ele vai pegar 8, aí o mercado só dá 2, ele fala, pô, por que só deu 2, não deu 8? O pior ainda, ele toma um stop, ele faz giro de 2 pontos, ele toma um stop de 8, aí ele fala, agora eu vou buscar 8 pontos. Quem já fez isso? As minhas piores perdas foram quando eu perdi a grande, então eu estou lá acostumado na batidinha, 20 de 2, tomo 20 de 8, perdi 8 pontos, aí eu quero buscar em um trade. Aí você vê a gravação, deu 5 trades de 2 pontos, aquele que você segurou. Você comprou a 2, o mercado foi a 4, voltou para o 2, foi para o 6, você não zerou ainda, voltou para o 3, aí foi lá para o bola de novo, você congelou, falou, não, porque eu estava ganhando 6 e não foi, aí volta para o 4, você não zera, aí vai para o 6, você fala, agora vai buscar o 10, eu vou buscar, e aí volta, e aí consequentemente você perde porque vai embora, e aí você fala, por que eu não mantive o meu padrão? Era só ter feito 4 trades de 2 pontos, eu tinha buscado, às vezes deu 6 oportunidades. Eu já revi tela de posições que eu fiquei meia hora, 1 hora posicionado, em 80 lotes, 100 lotes, ou 40 lotes, que dava para, se eu tivesse mantido minha cabeça simples ali, focado no meu operacional, quem ganha 2 pontos, perde 2 pontos, ganha 2 pontos, perde 2 pontos, eu tinha buscado muito mais e o dia tinha ficado positivo. Porque vocês e eu, a gente tem essa capacidade de achar que a gente vai ganhar grande quando a gente perde grande. O cara nunca ganhou R$1.000. Ele perde 5 mil, ele acha que a partir, tipo, sei lá, dá uma luz nele, falou, agora que você perdeu 5 mil, você é capaz de ganhar 1.000, o cara põe ali, pronto, está ganhando 5 mil. Todo mundo é assim. Pessoal, perdeu mais, tem que aceitar que vai patinar. Por isso você tem que ter disciplina de não perder tanto. Porque se você perder 5 mil e você ganhar 1.000, você vai passar 5 dias para buscar. E para mim esse é o pior mês que tem, eu já passei por isso, a gente passou por isso. Um mês que eu comecei no payroll, perdendo 70 mil. Você perde no começo do mês. E foi eu e o André, a gente falou, né? Vamos passar o mês inteiro para buscar essa cagada. E isso para mim é a pior coisa que tem. Esses são os piores dias. Trabalhar para sair no 0 a 0. Quem sente essa sensação? Que você começa o dia, ele se enrola, aí você fala, o melhor que eu fizer aqui, eu vou sair no 0 a 0. A pior sensação que tem, é vontade de quebrar a tela, vontade de fazer qualquer coisa. Então, por isso tem que se proteger do que eu falei ontem dos erros comportamentais. E a única forma de fazer isso é realmente definir perfil. Não, eu quero girar, eu quero fazer trade location e eu quero fazer trade para segurar. Eu fiz questão de colocar aqui trade para segurar, muitos alunos ainda não receberam essa aula ainda, mas quando eu falo trade para segurar, o cara que está fazendo aqui 2 operações no dia, no máximo 3 operações. O cara que vai ficar o dia inteiro ali sentado, só esperando para dar aquele tiro.
Trade location, a gente já vai falar aí de partir de 5 operações, tá? O cara pode até fazer 2 porque não deu oportunidade, mas é o cara que está fazendo acima de 5 operações. Então vamos dividir por pontos aqui, se for falar um pouco de dólar. No trade location é o cara que está buscando aí 8 pontos, 12 pontos, mais ou menos 2 frequências, 3 frequências de mercado. E o trade para segurar, aquele cara que quer fazer um trade de 15 pontos, 20 pontos. O cara quer pegar a virada do acumulado da agressão, sentar ali e esperar o mercado andar. No scalping, depende de cada um. Mas é trade aí de 2, 3, 4, 5, muito balizado na frequência. E um erro que eu vejo que todos os alunos fazem é confundir scalping com operação de meio ponto, 1 ponto. Vários alunos perderam dinheiro por causa disso. Os caras acreditam que scalping é giro de meio ponto, 1 ponto. Scalping é trade rápido, não necessariamente curto. Quando a gente fala de scalping, é janela operacional, é tempo de exposição no mercado. Mas não significa que você tem que fazer um trade de 1 ponto. O mercado oscilando 60 pontos, você fazer trade de 1 ponto, você é suicida. Porque a hora que der errado, você vai tomar 6 pontos na cara. Quantos de vocês não fizeram isso? Faz 1 ponto, faz 2 pontos, faz 3, aí quando toma o balanço, o cara compra errado, tiram a escada, o cara olha, 6 pontos. Devolveu tudo. Aí mandava mensagem, pô, scalping não funciona, que lixo esse mercado, que não sei o que lá, não dá para girar. Eu pergunto, o que você está fazendo? Ah, estou girando de meio ponto. 1 ponto. Eu falei, cara, só eu cancelar uma ordem, às vezes na tela, já abre o spread, você já estopou. Porque muitas vezes eu fiquei na fila, só tinha eu na fila ali, 20 lotes. Eu até cancelava, falei, só eu vou ficar aqui doido, com 20 lotes na tela. Então isso, pessoal, é uma anotação que eu quero que vocês façam. Vocês têm que ter isso na cabeça. Se vai girar, se vai fazer scalping, tem que estar balizado com a frequência do mercado. Por isso que tem que saber analisar mercado por movimento. Aí vocês vão conseguir entrar no jogo. Se o mercado está oscilando 4 pontos, você vai estar fazendo trade aí de 2, 3 pontos no scalping. O mercado aumentou a banda, começou a oscilar 60 pontos, 70 pontos, como acontece, você tem que fazer trade de 6, 7 pontos, 5 pontos. Deu loucura, Trump, 180 pontos, lá 120 pontos, tem que fazer trade de 15 pontos. Esse é o giro. Deu para fazer trade de 10 pontos em menos de 1 minuto. Porque quando você tomar para trás, você vai tomar 15 pontos, foi susto, né? Se olhou, foi. E aí, cara, eu conversei com pessoas que ainda, até nessa época, estavam querendo buscar giro de 1 ponto no dólar. E achando que está fazendo scalping. E achando que está girando. Não, pessoal, isso não funciona. Se vocês não entenderem frequência de mercado, não adianta operar scalping. E quando a gente fala frequência de mercado, a gente não quer dizer que é uma regra. Não, tem que ser assim. É para vocês balizarem. Pô, o mercado está fazendo movimentos médios de 4 pontos. Você vai tomar esse balanço com 4 pontos. E outra coisa que eu queria falar para vocês, só beber uma aguinha aqui. O que é melhor você saber a frequência de mercado? Sabe de onde que eu tirei a frequência de mercado? Eu não tinha isso na cabeça. Eu tirei a frequência de mercado, qual que é o stop rápido que eu tomo? Eu entro errado, tomo 3 pontos, não dá nem tempo de pensar. Essa é a frequência do mercado. Esse que o robô empurra rápido. E eu comecei a pensar assim, eu falei, pô, eu entro no mercado e tomo 4 pontos. Se está tão fácil fazer o mercado andar tão rápido 4 pontos, eu não posso ganhar 1 ponto. Porque quando eu entrar errado, vai correr 4. Então isso é a primeira dica para vocês conseguirem sobreviver no mercado. Aí trade location já é um operacional totalmente diferente. Tanto que a gente dividiu dessa vez o mindset do girador e o André gravou o mindset do cara que faz trade location. No scalp a gente não deixa o mercado vir contra. No trade location você já tem que pôr seu stop e esperar o mercado vir para lá. Eu divido trade location, scalp em trade location e trade para segurar em tipos de calor, vamos dizer assim. No scalp é o balanço, né? Olhar o topo do book ali, aquelas canceladas de ordem, uma ordem para cá, uma para lá. No trade location, você já passa um calor, né? Você já vê o mercado, você compra no 4, ele vai para o 7, aí ele volta para o 5, aí ele vai para o 8, aí ele volta ali pertinho. Eu nisso aqui eu já estou morto, já estou com dor de cabeça, minha cabeça está fervendo, mas tem cara que gosta e seu stop está ali, e esse calor faz parte, porque você quer pegar o quê? Mais que uma frequência de mercado. Consequentemente, o mercado vai balançar uma frequência. Então, você vai ter que aguentar 4 pontos para cima ou para baixo de onde você entrou para conseguir pegar um trade de 8 pontos. Essa é a realidade. Só que eu não aguento isso no scalping. Se você vai para trade location sem essa cabeça, achar que vai entrar no ponto certo e não vai acontecer nada, não vai dar certo.
E o trade para segurar a mesma coisa, só que com um cenário maior. Então, escolher o ativo, escolher o perfil. Não necessariamente você não vai mais operar trade location. Esse é o meu grande desafio. Para mim, se eu fosse falar assim, André, se pudesse descrever o melhor trader do mercado, para mim é o cara que consegue girar em mercado de canal, que é o que eu vou falar aqui para vocês, é o cara que gira em mercado volátil e o cara que faz trade location nos principais rompimentos do mercado. Então o cara pega um rompimento de uma área de valor, ele faz trade de 8 pontos, porque ali ele enxerga um cenário condicional de trade location. Só que você consegue só fazer isso depois que você masteriza scalping, e aí você consegue acrescentar outras coisas. É o que a gente fala, é aquele médico que busca uma segunda especialização. É aquele profissional que busca uma segunda especialização. Só que se ele não for bom no que ele faz, ele vai ser generalista. E os grandes caras, isso eu aprendi no mundo corporativo, qual que é o profissional que é mais procurado hoje? Não é o especialista. É o especialista generalista. O cara que tem mais de uma especialidade. O cara que consegue tomar decisão com mais de uma cabeça. É o engenheiro com cabeça de financeiro. É o cara administrador com cabeça de RH. Esse é o cara que mais procura, porque eu tenho muito contato com o mercado corporativo ainda. E é o cara, é um cara que conhece mais de uma coisa. Que ele consegue tomar decisão do negócio dele pensando em outra coisa. Esse é o profissional que mais vale dinheiro hoje. Esse é aquele profissional que o cara está numa linha de 5 mil reais, é o cara que ganha 15 mil. Porque ele consegue fazer o trabalho não por 2 pessoas, mas ele consegue avaliar mais cenários. E esse é o grande segredo do mercado, é você conseguir avaliar mais cenários. E é isso que eu quero passar para vocês. Aí aqui, essa foi a grande novidade que a gente fez na divisão de scalping, né, que eu fiz na minha cabeça ali. Antes eu colocava os setups do mais fácil para o mais difícil. E aí eu acho que eu deixei a escolha de vocês mais difícil, porque por onde o cara começa. E principalmente em que lugar cada setup se encaixa. Você precisa saber como que o mercado está, se o mercado está de canal, se o mercado está volátil, se o mercado está de tendência, e você conseguir encaixar aquele cenário condicional em um lugar. Quem já opera um pouco tempo a mais, lembra que eu falei que as palestras de hoje iam ser cada vez mais técnicas, né? A gente vem até para a aula do André, mais técnica, tem outras aulas aqui. Quem tentou e já se enrolou em fazer inversão de fluxo, que é o trade que mais fácil eu acho de fazer, em canal? Né? Assim, o mercado ele está o mercado 2 com 6, o mercado veio 2 para o 4, você achou que inverteu e você entrou. Não funciona. Inversão de fluxo não existe em canal. Só que essa é uma melhoria contínua nossa também de como passar as informações. E aí, conversando com vocês, eu vi vocês entrando em setups em lugares que não é para entrar. E isso que acaba complicando. Então, aqui você vai ter que escolher, pessoal. Não tem jeito. Aqui é uma escolha, e eu sei que é difícil essa escolha, porque o aluno quer fazer tudo. Eu quero fazer tudo, porque a gente está vendo oportunidade. Você está querendo operar a favor, mas você vê um rompimento. Você está querendo operar a fila, ficar lá posicionado, mas você vê que dá para segurar mais. Mas não dá para fazer tudo, tem que ter calma. Então você precisa escolher, se você vai operar neutro, eu vou falar o que é neutro, se você tem que operar a favor do fluxo de ordens do momento, isso é uma outra coisa que todo mundo confundia. Operar a favor não é operar a favor da tendência do dia, é operar a favor do fluxo do momento. O rompimento vai acontecer porque vai ter um fluxo no momento que vai tirar o mercado dessa região e empurrar para cá, e automaticamente ele vai se autoalimentar com stop de vendido, com novas compras. Então é o fluxo do momento. Acabou aquele fluxo, acabou. E aí você lê o mercado por movimento, o movimento cessou. E aí você vai para outro cenário condicional. Uma outra coisa que eu estou batendo muito, que quem assistir a aula vai lembrar, necessidade e urgência. Para mim são as palavras principais que eu trouxe para o mercado. Analisar players com fluxo persistente, que essa é o grande mindset que a gente está trabalhando agora, até caindo um pouco por terra essa questão de só separar player, na verdade, banco e estrangeiro, né, o vermelho e verde. Eu já estou em bastante conversas com o André para a gente acabar com isso e ir para uma linha de preparação de tela cega. A gente já está se preparando para a tela cega, que vai ser 3 perfis operacionais, e tudo isso que eu estou falando está na aula, pessoal. É fluxo persistente, que é o fluxo institucional, independente se é estrangeiro ou nacional. O fluxo de HFT, que é aquele lote pequeno, que está nas duas pontas, com muito cancelamento.
e o fluxo de pessoa física, que é o lote aleatório. E isso você consegue claramente dividir com tamanho de lote. Então, o que é o fluxo, o perfil de fluxo institucional? Lotes grandes, no ativo que você está olhando, então no dólar acima de 50, no índice aí acima de 20 lotes, 30 lotes, até 50 lotes, dependendo da ação, pega a Petro acima de 50 mil, 100 mil, esse é o fluxo institucional, o fluxo persistente. E para ser persistente, ele precisa ser o quê? Repetitivo, que ele vai deslocar preço. Aí, principalmente agora com lote piorado, com todas essas informações. Depois você vem com o fluxo de HFT, que são lotes pequenos, presentes em todo o nível de preço, e aquele balanço. Tem o market maker, que é um pouco difícil de enxergar, que seria um lote médio, aí depende do ativo, que é a ordem que fica só pendurada. Não sei se já perceberam isso, para quem opera índice, no dólar não tem tanto, que a ordem fica lá, sempre abaixo, um nível abaixo de preço, o mercado vai, ele pula para o preço de baixo, ele fica na pescaria, e não é o lote do HFT, não é 5, é sempre 20, 25. Então você tem que analisar, e o de pessoa física, que é o lote que a gente conhece, as corretoras, e ver que é o lote que não é grande, é um lote pequeno e médio. Então, essa é a preparação para a tela cega. Eu já estou começando a olhar o mercado assim. O que ele perguntou? Se não seria interessante para os institucionais ter tela cega? Sim, para o mercado transparente. Sim. Só que tem duas, para a gente não fugir um pouco daqui, tem duas questões de tela cega. Questão de player. Tem dois grandes players que defendem a tela, na verdade, mais defendem a tela cega para o mercado ser transparente, só que tem dois grandes players que querem que a tela fique aberta, e por isso que eu acho que ainda fica, que é o UBS e o Credi, que são os maiores fluxos do mercado hoje. Então, o UBS é o maior fluxo do mercado, o maior player do mercado em BMF, e Credi o maior player em Bovespa. Eu posso dizer que, para mim, no que eu leio do mercado, 50% do operacional deles é em cima de front-running player, que é o que a gente faz. O que é front-running, pessoal? Ver uma agressão grande e seguir player, é o que a gente faz. Tá? Mas tela cega, a gente tem uma novidade, tem um mercado agrícola que está com tela cega, a gente vai trazer um dos melhores traders de agrícola para falar como foi o impacto da tela cega para ele na realidade, e aí vai ser muito melhor do que eu falar, porque eu não estou operando tela cega. Então, a gente está dividindo essa questão de fluxo, só fiz um parênteses aqui. Vocês precisam escolher o estilo operacional. O que são operações neutras aqui, né, pessoal? Fim de fila e vaguinha, né, que é esse trade de pendurar na fila. O Cássio faz muito esse operacional de vaguinha, que é pendurar ordem na tela para ficar bem posicionado, e final de fila. Ele não vai conseguir entrar no mercado. Lembra que ele falou que ele faz operações de um tique? Ele compra 2, 0,3, compra 4, 0,5, compra 6, 0,7. Ele só vai conseguir fazer rápido essa operação se ele já estiver pendurado na outra fila, ou se ele tem que agredir final de fila. Ele nunca vai ser o primeiro a agredir. Então, esse é um operacional que funciona muito no mercado de ações. Eu ganhei muito dinheiro operando isso no dólar, quando o dólar tinha 1.000 lotes, 300 lotes. Hoje não funciona no dólar. Tá? Não confundam vaguinha com escora. É um operacional totalmente diferente. Tá? Isso aqui está tudo na aula de scalp. Eu não vou explicar isso aqui agora. Volta para a aula de scalping e assiste. No 4.0 agora são 6 horas de aula, onde eu detalho exatamente tudo isso aqui. Mas você tem que escolher operações neutras, é que você pode misturar, tá? Você não vai fazer só um setup, você escolhe um perfil, que eles vão se completando. Então, você faz fim de fila, que é agredir o final da fila para zerar no próximo lote. Funciona em ações, funciona em opções, funciona em DI, tá? Não funciona em índice nem no dólar. Vaguinha é você ver um lugar que você consegue pendurar longe do mercado, e como você tem a leitura que vai ter muito lote na tela, quando o mercado chegar lá, você está bem na fila. Fim de fila e vaguinha, você está bem posicionado, você agride e vai. E aqui, dois operacionais que são a evolução da operação neutra, né? Que é escora e canal. Por que eu falo operação neutra, pessoal? Porque você não está se preocupando com o fluxo ali, para onde que o mercado vai andar, se vai subir ou vai cair. Você está preocupado com a região que se montou o mercado, e ali você vai ficar trabalhando. Escora, simples, pendurar atrás de um lote grande e rezar para aquele lote ficar. E muitas vezes fica. Né? Muitas vezes o lote fica, você está lá no dólar, tem 300 lotes, você vai lá e pendura, você leva o lote no nível de preço acima, bate um pouquinho, o mercado dá uma... Se segurar, o mercado dá uma estilingada rápida, os próprios HFTs já tomam.
Por isso que é um setup que funciona muito, só que você tem que tomar muito cuidado, porque é um setup que quando dá errado, te engole 4 pontos. E a vaguinha normalmente, a escora, você vai fazer trade aí de 1 ponto no dólar, 1,5 ponto. O resto já não é escora, é outro trade. E quando você tomar, você vai tomar uma frequência inteira, porque o cara vai bater os 300, esse cara que vai abrir para bater os 300 lotes, ele não vai querer deixar o mercado com meio ponto, 1 ponto. Ele vai abrir a boleta para bater os 300, pelo menos mais 1 ou 2 níveis de preço para baixo. Como tem pouco lote na fila, lembrando, HFT opera front running, vai ver esse lote, em 3 milissegundos eles vão agredir, o mercado caiu mais 2, 3 pontos. E aí tem que tomar um pouco de cuidado, porque o risco-retorno fica muito difícil, e aí você acaba não funcionando. Mas como é um trade que dá muito certo, às vezes 60% das vezes dá certo, 70% das vezes dá certo, todo mundo se ilude achando que é o trade mais fácil do mundo. Só que quando se enrola, cai tudo por terra. A questão da score é você saber equilibrar quantas vezes deu certo. E aí diminui o lote, tal. É um trade que eu operava muito, também ganhei muito dinheiro e parei de operar agora no dólar. Canal, aí isso aqui funciona em qualquer mercado, né? É você identificar o canal. E qual que é a forma de identificar o canal, pessoal? No gráfico P é muito fácil. É um candle do lado do outro. A hora que os candles ficam paralelos, ali formou o canal. E esse canal pode durar 1 minuto, como esse canal pode durar meia hora. Eu já operei canal que durou 2 minutos. E deu para fazer 2 trades na banda. Formou 4 candles ali, que o mercado bateu. Você não consegue ver nos 2 primeiros, é sempre no terceiro candle. Essa é a ilusão da análise técnica, né? O cara pega um canal, aí ele vai lá na ponta. Você comprou aqui, vendeu aqui, comprou aqui, vendeu aqui. Só formou um canal quando ele fez essas 4, né? Topo, fundo, aí formou o canal. Então, o gráfico P, estou surfando o canal muito. Para quem faz scalping, um dia eu estava analisando lá, conversando com o André, ele me falou do gráfico 2Ps. Aí eu falo que o gráfico 2Ps é o poder, porque eu estou vendo aceitação e rejeição de uma magnitude que eu nunca vi. O que é aceitação e rejeição, pessoal? O mercado dá aquela esticada, chega lá em cima, o cara chuta e volta para baixo. Que é o famoso Vzinho e chapeuzinho que eu falo, né? O mercado rejeita. E se o mercado aceita, ele sobe e forma esses candles paralelos. Então eu via muito isso no gráfico 8Ps, só que mesmo com o gráfico de 8Ps, às vezes é muito grande. E aí eu tenho 2 telas, eu tenho o gráfico 8Ps em cima, que é a minha maior leitura, e eu tenho o gráfico de 2Ps embaixo, só para ler aceitação e rejeição de mercado. E eu vejo onde o mercado rejeitou, eu entro na hora, eu já estou vendo isso no book, mas ali para mim é muito fácil. Coloquem, estudem que vale a pena. Cara, operar canal no gráfico 2Ps é sensacional para fazer trade de 1 ponto, 1,5 ponto com esse mercado que está hoje. Tá, então vocês vão escolher essa operação neutra. Se vai fazer operação neutra, não vai fazer operação a favor. Não vai. Vocês entenderam? Não vão. Porque vai dar confusão. Não que vocês não vão daqui 1 mês, mas não vai no começo. Tá? Comecem de 1, masterize aquilo e vai. Depois vocês vão entender. Operação a favor do fluxo do momento. Aí rompimento de canal, rally o momentum, briga de lote grande, boletada para dentro, front running, lote piorado. Outra coisa que o Hanna trouxe aí, que também é o poder, é o lote piorado. Eu já tinha isso na minha cabeça, cara, mas quando eu masterizei isso, quando eu pego o cara de lote piorado, o que é lote piorado? O cara precisa comprar 1. Ele não consegue comprar 1, ele paga 2. Ele não consegue pagar 2, ele paga 3. Eu tinha um nome de mercado, isso é catando lata. Aí o André deu um nome bonito, lote piorado. Porque né, a gente não ia conseguir ensinar catando lata. Né? Eu peguei muito player catando lata. Falando, chegando na janelinha, como é que você vai explicar para um desenvolvedor o que você quer? Aí você precisa dar nome, você fala, aí você fica meia hora falando do cara, fala, lote piorado, aí fica um negócio mais intuitivo. O cara, o que é lote piorado? O cara paga 1, não comprou, pagou 2. Ou até comprou a 1 e comprou a 2. Bom. E aqui você vai operar basicamente aí a favor, né? Você vai pegar o movimento a favor, mas também está tudo na aula. E depois você pode escolher operação contra, mas a grande cabeça aqui é que tem que ter um movimento prévio. Esse, para mim, foi o grande erro, de os alunos não conseguirem, ou até a gente não conseguir passar com tanta propriedade, que inversão de fluxo precisa ter um movimento. O mercado precisa, pelo menos, fazer uma frequência, andar 1, 2, 3, 4, 5, voltou. Volta. Tem que ter movimento. Tem que ter movimento. Se não tiver movimento, não adianta. Se andar 1, 2, 3, não foi. Tem que andar pelo menos 4, 5 pontos para realmente
caracterizar uma frequência, caracterizar uma inversão. E aí tudo começa a fazer sentido. E as inversões, elas só mudam conforme o gatilho que dá nela, né? Agressão contrária, absorção, escassez, exaustão. E eu coloquei aqui falso rompimento, que também faz sentido. Uma operação que eu não coloquei aqui, pessoal, eu chamei de operação de contexto na aula de scalping, mas ela poderia ou estar a favor ou estar contra aqui, mas poderia ser mais até a favor, é o pullback, né? Só que o pullback, ela nasce numa operação contra com uma cabeça de operação a favor. Por isso que eu coloquei contexto. Porque você tem um movimento prévio contra, só que esse movimento prévio vai segurar o preço que rompeu anteriormente, então você vai entrar contra, esperando uma operação a favor do fluxo anterior. Então é contexto, não é? A favor é a favor, vai, contra é contra, voltou. Mas é uma operação que você também pode começar a integrar aqui na operação de rompimento, porque como você já viu o rompimento, você está claro ali que o mercado vai voltar naquele nível de preço, mas eu coloquei operação de contexto para facilitar, porque vocês têm que ter na cabeça assim, eu tenho que olhar a direção do movimento ou não. Na operação neutra, você não se preocupa com isso. Na operação a favor, você se preocupa e você só olha a favor, você só olha para frente. Na contra, você espera o mercado te dar a cara e voltar. Para mim é o trade que eu mais gosto de fazer, porque é o mais fácil, né? O mercado fez 1, 2, 3, interrogação. Quem sabe que vai? Você não sabe. Agora fez 4, 5, 6. Ele tinha que continuar. Parou. Deram um tapa na cara dele e montou o cenário. Muito mais fácil. E lembrando que a gente faz um operacional do quê? De reação. Então, reagir a uma inversão de fluxo é muito mais fácil do que reagir a um rally, por exemplo. O cara tomou 200. Tomou 200 no preço de cima, aí você toma, quem vai dizer que ele vai tomar? Você tem que acreditar no cenário, ver aquele cenário várias vezes, é isso que eu vou falar para vocês. E aí você tem que montar aqui seu plano de trade. Eu não entrei no detalhe do plano de trade, que senão era uma outra aula de plano de trade. Mas aqui entra em tamanho de boleta, em stop, gain, preparação do mercado. Tem uma aula específica só para isso, quem não assistiu ainda vai ter, só anotem aí. Eu preciso montar um plano de trade, assistir a aula para masterizar o plano de trade. Mas vocês precisam, não adianta só decidir, e é um erro que eu vejo, né? O pessoal escolhe o ativo, escolhe o operacional e vai para o simulador. E nem montou um plano de trade pro simulador. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Qual que é o plano de trade no simulador? O que eu preciso fazer para sair do simulador? Tá? Então é o plano de trade normal, a diferença é não estar operando dinheiro real. Aí você vem aqui, montou seu plano de trade, não vou entrar em detalhe. Agora começa a brincadeira da trilha aqui. Masterizar a leitura de mercado. Identificação do cenário condicional em diversas situações de mercado. Qual cenário condicional você vai identificar? Todos? Qual? Vamos lá, qual cenário? Vou voltar aqui. O que você escolheu? Operação neutra, operação a favor e operação contra. É esse cenário que você vai... Não é todos que você vai ver. Se você escolher operação neutra, só a operação neutra você vai buscar. Você vai buscar vaguinha em final de fila. Se você quer pegar rompimento, é só isso que você vai buscar. Quem aqui já passou por uma situação de quando a gente fala assim, Fusca azul. Quem na infância já teve negócio de Fusca azul, vê um Fusca azul dar o soco no outro. Eu não sabia isso, no interior eu aprendi. Não parece que quando você pensa no Fusca azul, você vê um monte de Fusca azul? Essa é a mente, pessoal. Por isso que eu falei para vocês, setar qual operação que você quer. Quando você quer buscar rompimento, você vai ver rompimento bom. Quando você não sabe o que você quer, você não vai ver nada. Quando você quer ver vaguinha, inversão de fluxo, rompimento, tudo é tudo. E aí quando você masteriza, fala, não, eu quero pegar rompimento. O seu olhar é só para rompimento. O seu foco é só, aqui formou área de valor, esse preço, se aquele cara que vendeu vai estopar e o mercado vai andar. Por isso que no começo que eu falei, entender o mercado por movimento e saber responder as perguntas do módulo 3. Quando você sabe fazer isso, as coisas acontecem. Então aqui qual que é o grande segredo? Eu não coloquei de propósito. Identificação do cenário condicional em diversas situações de mercados, baseados na sua escolha de perfil. Operação neutra, operação a favor ou operação contra. E por que em diversas situações de mercado? Por que em diversas situações de mercado? Porque a gente não está decorando setup. A gente está decorando o quê? Cenário condicional. E os cenários são diferentes. Então você precisa treinar isso várias vezes, em vários mercados, para você realmente ficar com isso na cabeça.
que é... Pode. Sim, na verdade, os exercícios ainda estão sendo feitos, mas a gente não faz isso. Eu conversei com o André, a gente não dá resposta para cenário condicional, porque o que eu vejo é o que você não vê. O mercado não tem lugar para chegar, você vai tomar uma decisão conforme cenário condicional. Você tem que conseguir responder aquelas perguntas. Senão a gente vai ter, se for fazer isso, eu vou ter que dar todas as respostas do mercado. Então o Pactual comprou tantos lotes assim, ele fez tantos lotes assim, ele fez tantos lotes assado, ele fez essa coisa, ele fez essa outra coisa. Às vezes para você tomar decisão, você não precisa de não todas essas informações, porque não tem certo e errado. É isso que a gente fala, não tem certo e errado. Tem a mínima informação possível que você precisa para entrar no mercado. Você pode precisar de 3 ou 4 informações, eu às vezes preciso de uma só. E aí você vai se ancorar ou precisando de muita informação, ou precisando de pouca informação. Então o que você tem que fazer é assistir várias vezes a tela para entender movimento sem operação. Esquece isso aqui, você não está operando. A aula que o André faz de tape reading é entender, bateu, tomou. Você não está operando, você nem sabe cenário. Você está entendendo o jogo ali. Você está entendendo as peças do jogo. Né? Quem são os jogadores. Né? E isso, na verdade, talvez é o que você queria dizer aqui. Fala, Renato, ele ia falar alguma coisa. Qual é o seu nome? Luiz. Fala, Luiz, tudo bem? Na minha visão, assim, a gente tem uma questão de personalidade. Por exemplo, né, eu conheci o Pedro e a gente acabou saindo para conversar um pouco. Ele tem uma personalidade naturalmente um pouco mais agressiva que eu. Então, nesse ponto, a personalidade dele vai influenciar muito na decisão dele, nessa sensibilidade. Então, você tem um cenário condicional, pagou para cima ou qualquer coisa, de repente, eu vou travar, mas ele já está lá e já saiu. Então, é muito difícil você colocar um vídeo para colocar, porque tem esse componente de personalidade no trade. Porque a aceitação de risco, pessoal. No momento, eu operei do lado do Antunes, operei do lado do Thiago, né, que a gente vai trazer aqui também depois. A aceitação, às vezes você enxerga a mesma coisa, e talvez, eu estou entendendo onde você quer chegar, que você não está enxergando ainda o cenário. Ninguém vai fazer essa lição para você. É o que o Kim disse aqui. Né, ele começou, né, entendendo ali o mercado de café, para ganhar R$50 dia. Né, e a gente está te propondo um caminho, né, falando como você... É um banco de dados mental. Eu falo isso nas aulas, repeti isso aqui ontem. O quanto é muito, o quanto é pouco, é você que vai. O caminho é teu. A gente está aqui te dando trilho. Se a gente te invertesse e falasse, o setup, olha aqui, quando bater 200, subiu 8, bateram 200, a gente está te dando um setup pronto, vai funcionar 7 dias, 2 dias, 1 mês, vai parar, você vai ligar para a gente de novo e falar assim, e agora? Quanto que está acontecendo na inversão de fluxo, entendeu? Não existe um parâmetro, né? Você tem que consolidar a informação na tua mente. E aí, 1 mês, 2, 1 ano, 2... esse processamento de informação, você vai entender o cenário. Eu sei que dá angústia isso. Né? Mas, assim, né, quantos anos ele demorou, né, para entender o jogo? Quantos anos nós demoramos para entender o jogo? Você não vai ser diferente. Não vai. Né? Na verdade, uma questão, eu sei que isso é doloroso. Para a gente era muito mais fácil gravar e dar explicação. Só que eu estou te dando uma âncora que você nunca mais vai largar. Na verdade, nem uma âncora, uma muleta. Aí eu arranco a muleta, você não opera mais. E não é fácil, não adianta, não é fácil. Vai ter que responder sozinho. Vai ter que responder, a gente não vai dar. Mesmo se isso melhorar, a gente não vai dar. Uma coisa que eu conversei com o André, eu não vou dar resposta de exercício. Faça o exercício e tire suas conclusões. Se eu tenho um aluno que sobreviveu no mercado sem a gente fazer isso, a gente tem um limite até onde a gente vai para segurar na mão de vocês. O resto vocês têm que fazer, porque ali é 5 minutos de mercado. O mercado são 8 horas por dia, vários cenários. Ali não tem o contexto inteiro, é impossível. Naquele trecho não tem o contexto inteiro. A gente pensou nos exercícios como referência. Olha, isso aqui é uma absorção, isso aqui é um trade em cima da absorção. 2 etapas, um exercício e outro a parte operacional. Mas a questão de validar a leitura de contexto, exercício no módulo 3, com validação contextual, aí é um monstro. É um monstro, uma coisa que... Né, assim, a gente não vai fazer esse trabalho para vocês. Na verdade, não é a gente. Se alguém fizer esse trabalho para vocês, eles estão acabando com a vida de vocês. Dá o dinheiro para o cara operar, porque ele vai aprender a operar. Porque vocês não vão estar passando pela transformação.
Ela Esse tem é o que vir limbo, de vocês. pessoal. Esse é o limbo. Essa é a dificuldade. Essa é a de ler dificuldade. tela. Voltando aqui E aqui, isso que é o legal, pessoal. Você identificou o cenário condicional em diversas situações de mercado. O que você tem que fazer agora? Agora entra a personalidade. Testes progressivos da lógica operacional baseado em cada cenário condicional. O que é lógica operacional? Entrada, saída e stop. Lembra que você está identificando o cenário condicional. Aí você fala, pô, agora eu vou comprar aqui, vou zerar ali e vou estopar aqui. Aí você testa isso. Testa. E você vai chegar num padrão para você. Se não fizer isso, não adianta. É a primeira coisa, esse é o caminho. E aí, com esses testes progressivos, a gente vai passando cada vez para um nível mais profundo. Identificação de pontos fortes e pontos fracos. Aí você vai identificar se seu ponto forte é entrada, se seu ponto forte é saída, ou seu ponto forte é stop. Só que você não sabe disso se você não passar por essa masterização de leitura. Primeira leitura é masterizar, exatamente. Masterizar é a palavra, é ficar ninja, ficar mestre em leitura. E aí, você consegue, depois que você masterizou a leitura, você entendeu a leitura, identificou o cenário condicional, testou. Quanto tempo, pessoal, você vai conseguir identificar cenário condicional em diversas situações de mercado? Em um dia? Em uma semana? Em um mês? Eu fui rápido. Demorei 3 meses nessa fase. Operando todo dia das 9 às 6 da tarde e revendo tela 3 horas por dia, mais ou menos das 11 às 2 da manhã. Minha mulher ia dormir, a gente brinca que tem a melhor hora, né? Eu fico com ela normalmente das 9 às 11, que é horário de novela, tal. Ela dormia, eu descia, ia para o computador, ficava estudando, no outro dia, 7 horas da manhã, eu estava em pé, porque eu sabia o meu propósito. Eu falei, em 3 meses eu vou entender isso aqui. Meu objetivo era entender o jogo. Eu estava lá clicando em todos os para cima, para baixo, payroll, tudo. Eu queria clicar em tudo. Eu achava que eu estava clicando. Eu cheguei a fazer com um lote do Mini, eu acho que mais ou menos umas 500 com 500. Com um lote do Mini. Entrava, saía, subia e para cá e todo dia. Eu operava na média de 1 a 2 lotes do Mini, de 500 a 1.000 lotes por dia em cada ponta. O dia inteiro fervendo o dedo. Por quê? Meu objetivo não era ganhar dinheiro. Tanto que meus financeiros nessa época eram 50, 100, 200, menos 50. O meu objetivo, quando eu comecei a operar nesses 3 meses, eu setei isso, esse objetivo era participar do mercado o máximo possível, para entender o mercado o máximo possível, e eu ficava feliz quando eu ia embora para casa buscando custo. O meu objetivo era ir para casa zerado no custo. Como eu tinha parceria com o dono da corretora, eu não pagava corretagem, eu pagava emolumento. Então, meu objetivo, minha conta era buscar o emolumento. Era buscar isso. Eu operava. Tinha dia que eu estava com R$200, os caras mandavam eu parar de operar. Eu falava, não, eu fritava esses R$200 em custo. Porque eu escutei, ele não conseguiu vir aqui no evento, eu queria que ele falasse isso pessoalmente. Eu estava descendo para almoçar no meu 1 mês e meio, o Camarguinho. Ele chegou e falou assim para mim, ele falou, André, que a gente eu estava nessa questão, se eu não parava de operar com R$50, com R$100, ele falou, cara, não se iluda, você não vai viver de mercado ganhando 50, 100, R$150 por dia. Não vai. Vocês não vão viver de mercado ganhando R$500 por dia. Só se a vida de vocês for precisar de 1.000, 2.000. Porque esqueça essa realidade que você vai ganhar os 20 dias seguidos. O Kim perde 2 vezes no mês, porque ele tem muito histórico. Eu perco mais ou menos de 2 a 5 vezes por mês, dependendo do mês, porque a gente tem um histórico. Mas no começo não era assim, era ganha, perde. E se você achar que você vai viver de R$500, 20 dias vai ganhar 10 mil, isso 10 mil não existe, você vai ganhar de 7 a 9 vezes. Na aula de gerenciamento de risco eu falo isso. Então, a matemática quebra tudo. E aí você vai testando, identifica ponto forte, aí aqui começa a grande mudança. Para mim, aqui começa a mudar o cenário. Tá? E antes a gente precisava fazer esses testes, a gente precisava masterizar a leitura onde? No mercado real. Hoje vocês não precisam fazer isso, vocês podem masterizar a leitura no simulador. Eu tenho 2 alunos, na verdade um aluno e um amigo meu pessoal que já operava e não operava dólar, ele masterizou a leitura dele de operacional no dólar cheio. Ele saiu do simulador já para o dólar cheio, que é os 5 lotes. Por quê? Ele acha o mercado de dólar muito mais fácil que o Mini, ele tem condição de aceitar o risco financeiro do dólar cheio,
Então ele não começou no mini, como se para ele se não existisse o mini. Imagina que se não existisse o mini, você ia ter que ir para o dólar cheio. O mini é só uma facilidade da bolsa de deixar a pessoa física e pequenas empresas participar do mercado futuro. Então ele masterizou a leitura, vários dias, vários meses positivos no cheio e foi direto para o cheio. Tá? Meu cunhado que operou comigo, aí depois saiu para tocar outro projeto e vai voltar agora, eu também masterizei a leitura dele no cheio. Eu não deixei ele operar mini. Por quê? Como ele está do meu lado operando, ele precisa ter a mesma leitura que eu tenho. E eu faço a leitura no cheio, não no mini. E ele já foi direto para o cheio. Tá? E, porque aceitou o risco do cheio e já tinha a leitura do cheio. Tá? Então isso é uma coisa que vocês podem fazer, mas a cautela lá em cima, porque vocês vão perder dinheiro, vai perder R$1.000, vai perder 2.000, vai perder 5.000. Então se não tiver estômago, isso não fizer parte do plano de trade, vocês vão se machucar muito. Então isso é aquela Ministério da Saúde adverte, né? Só que é o quê? 2 meses, 3 meses de masterização, ganhando 1 mês inteiro no simulador. 1 mês inteiro, 20 dias positivo no simulador, aí tem mérito para ir para o cheio direto. Senão, não tem. E aqui começa o jogo, né? Quando você faz isso, você começa a focar pontos fortes, pontos fracos, em melhorar suas entradas. O próprio Kim falou aqui, eu nem combinei com ele. Você foca as suas entradas. O próprio Cipriano fala isso, né? O trader bom é o trader que sabe entrar. Não se preocupa com o stop. Quando eu falava com ele, uma vez que eu fui conversar com ele, eu falei, puta, Baiano, eu preciso do stop, preciso de preço médio, eu preciso me bloquear inteiro. A gente estava sentado lá na Interfloat, desenvolvendo a Flash junto. Estava dentro lá da corretora, quando a gente se aproximou do Lombardi, e eu sentei com ele e falei, cara, eu preciso desenvolver tudo isso. Ele falou, André, você está com a cabeça errada. Você precisa focar na entrada. Se você entrar bem, você não precisa de stop, você não precisa de preço médio, você não precisa de nada. Você vai entrar bem e o mercado não vai contra. O seu problema é leitura de mercado. Se você souber exatamente por que você está comprando, se você não comprar o trade besta, que é o trade pendurado, porque você acha que vai segurar, né? Se você esperar chegar lá e esperar lá dar algum sinal de que tem cara com mais lote atrás, se você fizer isso, você não precisa de stop. Porque você vai perceber, claro que você vai estopar, só que você vai perceber que você está errado. Por quê? Porque não segurou no preço que deu o sinal. Você vai parar de ficar adivinhando aonde vai segurar e vai esperar o mercado, né, chegar num contexto e segurar, mostrar que segurou num lugar, entendeu? Se você fizer isso, os seus problemas são outros, porque você refinou a entrada. Né? E aí você, é claro, você pode eventualmente ainda continuar não estopando, mas aí é outro problema, aí já é a saída. Percebam, pessoal, a discussão em outro nível, né? Aí já começa, o buraco fica mais embaixo. A mesma coisa você ir para a guerra e o cara falar que você não precisa de colete ou não, né? Vou falar uma coisa que vai ser legal, ele deve estar por aí. Eu ganhei ontem o meu maior presente no evento. Meu sonho era ser BOP ou Forças Especiais do Exército, e eu tenho um aluno que é caveira. E ele é um cara que falou para mim, ele falou, pô, tem muitas missões que eu não vou de blindado. Que discussão é essa? Não dá para discutir isso com a gente. Mesma coisa discutir com o Cipriano que não dá para ter stop ou não. Vocês têm que ter stop, eu tenho que ter stop, todo mundo tem que ter. Mas dependendo do nível que o cara tá, isso se cai por terra, entendeu? Se a gente entrasse na discussão, é uma discussão que não vale a pena, porque a questão do médio, né? Você vai falar para um cara desse, que não vale a pena fazer médio, ele vai falar, pô, a minha vida foi consertando. Não hoje, com o mercado do jeito que está correndo. Mas a vida operacional dele foi consertando a operação. Só que aí você pega isso e vai aplicar. Como é que você vai aplicar? Paga 2 porque 2 é VWAP, paga 2 porque 2 é zona de intensa negociação, paga 2 porque você quer que segure no 2. No 2 você não leu tela, no 2 não te mostrou que pipocou lote na compra. Ele não, né, pelo menos de manhã não tem ordem na tela, ele vai estar aqui e vai falar, paga 2. Porque 2 tinha que pagar, ele vai falar. E como é que você sabe que tinha que pagar? Só o ano, só os tempos de experiência e seguindo tudo isso aqui vão dizer para vocês. 2 tinha que pagar, porque tinha compra. Né? Tinha lote na compra, 1,5 no book para segurar? Não. No 2 pipocou lote. Um cara pagou diferente. Como é que você sabe se é diferente ou não? Acompanhando ontem, antes de ontem, 1 ano atrás, para saber. Ele fala, como o cara paga? Em que contexto o cara paga? Eu demorei 4 meses depois para entender o que era o como o cara paga. 4 meses, sentando do lado dele. Eu fui entender isso depois, quando eu não estava mais do lado dele. E esse cara, eu vi ele fazendo, na época que eu sentei do lado dele, era um mercado muito mais simples e trivial, andava muito menos do que hoje, apesar de já andar e já machucar, mas andava menos. E eu via ele com 5 lotes na tela, com 5 lotes, e eu via ele deixando o mercado correr 7, 8 pontos contra.
Eu falava, por que você deixa correr 7, 8 pontos contra? Porque ele falava, porque se eu não estiver exposto, eu não estou a risco. E se eu não estou a risco, eu não estou sentindo aonde para. Né? Olha a cabeça do cara. Né? Eu nunca fiz isso. Nunca consegui fazer isso, porque para mim 5 lotes do grande já machucava. Então, e aí você vai falar porque médio, o cara comprava, sei lá, no 7, o mercado ia para o 1, ele estava a risco, no 1 ele percebia que segurava. Segurava, tomava 100 lotes. O que era o 5? Não era nada. O 5 era a isca dele para ele ficar a risco no mercado. Então, você tem que tomar muito cuidado com o que é certo e errado, com o que funciona e o que não funciona. Isso é médio? A boleta do cara não era 5, a boleta do cara era 20, 50 ou 100. O 5 era a isca. Isso não é médio. E uma coisa para vocês entenderem aqui, pessoal, eu aprendi isso com ele, e também quando eu comecei a fazer e faço às vezes muito isso. Por quê? Quando você não está no jogo, você não é sente. diferente, você não sente. Agora, quando você está com 5 lotes, mesmo sendo pequeno para um tamanho de 100 ou 50, você está passando calor. E aí você sente o mercado. Só que muito disso funcionou. Às vezes não funciona, às vezes funciona. Então você tem que tomar cuidado com que forma você absorve isso. Em que estágio da fase você vai colocar isso no seu operacional. Se você colocar uma arma na mão de um cara errado, ele se mata. Então você tem que saber que horas que você vai colocar isso aqui. Mas vamos continuar aqui. Opa, passou uma aqui. Então você vai focar em melhorar suas entradas e focar em melhorar suas saídas. Aqui você vai aumento do lote no mérito. O que é mérito? Você em 10 dias ganhar pelo menos 7. Metade da meta aí. E aqui é o ponto de partida do simulador para a conta real, para quem está no simulador. É a hora que você aprendeu a ler o mercado, testou no simulador, identificou ponto forte, identificou ponto fraco, melhorou a entrada, melhorou a saída, já tem consciência do que você está fazendo, você sai do simulador e vai para a conta real. Ou, se já estiver na conta real, porque já operava e não quer ficar no simulador, vai começar a aumentar o lote. E aqui é o mais legal, agora que vem a evolução exponencial. Inclusão de novos setups semelhantes. Você começa a colocar cada vez mais setups semelhantes. Então, por exemplo, você opera inversão de fluxo, mas muitos vão focar num tipo de inversão. Vou focar em inversão de fluxo com agressão contrária. Porque essa que você, como você vai testar vários cenários condicionais, você vai fazer teste progressivo, você vai identificar que, absorção eu não entendo nada, mas agressão contrária eu peguei. E aí aqui você começa a melhorar aquele seu setup. Então agora você entra em inversão de fluxo por absorção, inversão de fluxo por escassez, inversão de fluxo por exaustão. Você entra em falso rompimento porque é uma inversão de fluxo. E aí aí o jogo começa a brincar. Porque cada vez você vai ter mais entradas e cada vez mais você tem a possibilidade de aumentar o lote no mérito. E aí o jogo vai virando a roda. Aí aqui você passou por essa fase, continua masterizando o operacional e inclusão de setups convergentes. Então você está fazendo, por exemplo, rompimento, agora só que quando o cara faz rompimento, ele vê a inversão de fluxo. Só que eu não quero que vocês entrem na inversão. Não quero. Foquem em pegar o rompimento, se for isso que vocês vão fazer. Ou ao contrário, o cara só pega inversão de fluxo, vocês vão estar tão bom em inversão de fluxo que vocês vão ver o nascimento. Eu vou falar, caralho, começou no 1, inverteu, quase que eu engoli aqui um bicho aqui, por isso que eu falei isso. Começou no 1, inverteu no 6. A sua leitura do cenário condicional da inversão te coloca a ler que o mercado nasceu no 1. E aí você começa a virar o jogo. Por que do 1 foi para o 6? Você começa a entender como as coisas vão começando a se encaixar, e aí o jogo fica muito mais fácil. Eu vejo as carinhas de alguns falando, é isso. E é verdade, é isso. Foco em trades de qualidade. Aí aqui muda um pouco. Tem muito trade ruim. Mesmo você fazendo tudo isso aqui, focando em entrada, focando em melhorando saída, você vai perceber que tem trade que não vale a pena. Tem trade, eu chamo de trade precipício, né? Você entra numa compra, você olha para baixo, não tem score nenhuma, o cenário está o melhor possível, só que se acontecer alguma coisa errada, vira tudo. Vira tudo. Mas mesmo assim, acreditando no cenário condicional, acreditando em tudo, você fala, não, os caras ensinaram, agora eu vou entrar porque eu aprendi. Aí você entra, a imprevisibilidade que não está na nossa mão atua e você, tum. E aí você fala, filha da puta, não adiantou nada.
Porque você tem que saber também momentos que não vale a pena você entrar. Tem trades que eu não entro. Tem trades que, por melhor cenário que seja, o risco vira tão grande se acontecer alguma coisa que eu não entro. Então você tem que focar em trade de qualidade. E como que você sabe que é trade de qualidade? Só assistindo gravação de tela. Só, puta, esse aqui valeu a pena, esse aqui não valeu. Esse aqui valeu a pena, esse aqui não valeu. Deixa eu te interromper de novo por um negócio aqui que eu estava trocando ideia, não sei com quem ontem, se depois lembrar, levanta a mão. Não sei se foi com você, Renato. De um negócio muito, muito bacana. Às vezes é um conceito que a gente tenta falar o máximo, né, do que passa na nossa cabeça, mas nem sempre é possível. Ou a gente fala para uma pessoa e a gente acha que acabou falando para todo mundo e não falou. Que é, você pega, por exemplo, uma absorção que o pessoal costuma achar meio complexo, né? E o mercado caiu do 9 para o 2, começou a absorver na compra 2. Só isso não basta, né, para você avaliar nada. Você tem um leve contexto, beleza, caiu do 9 para o 2. Agora, como caiu do 9 para o 2? As agressões de venda vêm diminuindo, né, ou não? Essa é uma coisa. Outro, na hora que virou o lote escondido a 2, seja manualmente ou de maneira, o iceberg da bolsa, não importa. Os caras voaram para vender em cima do lote A2? Tudo isso tem que ser avaliado, isso está nas aulas, né? Quantos caras insistem para vender A2? O vendedor achou compra e ele quer acelerar a taxa de venda? Tudo isso é importante. E aí muita gente olha o sinal, olha, entende, e fala, a absorção não está funcionando. E está acontecendo bastante isso no dólar ultimamente. O cara paga A2 e ela não segura, o mercado não sobe. Pelo contrário, o vendedor acelera a venda em cima do lote escondido, acaba o lote escondido e o mercado cai, nesse caso. Tinha lote escondido de compra, o mercado cai. Quem está reparando isso? Quem está olhando a tela está reparando isso. Claro, uma vez ou outra, sexta-feira funcionou o contrário, né? A absorção favorável da Capital com o Votorantim, perfeita. Difícil de segurar, o mercado balança, mas clássico, do cara que tem lotão. Capital levando o lotão, piorou a absorção. Ela pagou, eu não lembro se era 20, 21, depois pagou o preço de cima. Putz, né? O cara tem muito lote para fazer, e tinha. Não sei se ele foi o mesmo cara que operou pela Votorantim ou não sei, mas não importa. O que importa é que aconteceu o que a gente esperava, o cenário condicional. Mas voltando a dizer, está acontecendo muito da absorção, acabar o lote e o mercado continuar a favor do movimento prévio. Ou seja, está caindo, tem absorção de compra e o mercado continua caindo pós-absorção. E a galera usa a cabeça direto. A absorção não funciona. E eu dei uma sacada para essa pessoa falou, puta, não tinha pensado nisso. Não é que ela não funciona, você tem que ler tela, você não tem que ler setup. O que você está lendo tem uma absorção de compra e é para comprar. E ninguém da gente ensinou isso. O que a gente ensina a vocês é ler tela, é ler o que está acontecendo. A absorção de compra se quando chegar nela, a compra segurar, o vendido parar de agredir ele, pararem de agredir a compra escondida e piorarem o preço, ou seja, alguém, não precisa ser o cara que está comprando escondido, alguém pagar para cima, aí sim você tem um cenário de alta em cima da absorção. Mas não significa que toda a absorção de compra vai ter que fazer o mercado subir. Porque, às vezes, pode ter um vendedor que, naquele momento que ele enxergou a absorção de compra, ele queria vender mais. Ah, André, como é que eu vou saber isso? Ele vai voar para cima da lote da compra. E aí você percebe isso, não lá no 7, no 2, na hora. Então, não é que a absorção não funciona. O que não está funcionando é a tua interpretação do que está acontecendo. Então, vocês entendem? A inversão de fluxo não funciona, André. Claro, né, eu te conversando esses dias. Num dia que, pega o dia do Trump lá, o mercado vem tomador. Entra em inversão de fluxo contrário, vendedor contrário. Né? A gente cai. É claro, porque você não vai falar não. A gente faz. Só que o que você quer que aconteça? Né? Que o mercado vire vendedor naquele preço e que bata um preço abaixo. O que geralmente acontece num dia desse? Não entra vendedor e o mercado engole, o comprador engole. Aí você vai falar, a inversão de fluxo não funciona ou a inversão de fluxo não está funcionando hoje porque tem comprador no mercado? Então é leitura. O que importa não é o setup, o que importa é a leitura. É por isso que a gente bate muito na tecla da leitura. Entenderam? Não sei com quem que eu falei ontem, né? Aqui, é verdade. Como é que é teu nome? Tadeu? Anderson, desculpa. E aqui, pessoal, uma coisa interessante que é exatamente isso que o André falou. Quando você começa a ler tela, você vem para visualização de operação de contexto. E absorção é um setup de contexto. Está aqui, o primeiro. Absorção. Por que absorção é um setup de contexto? Se estão com lote escondido na compra, o vendedor parar de vender, ele não tem mais lote para consumir aquela compra,
O comprador ganhou e o mercado vai subir. Só que se o vendedor tem mais lote que o comprador de lote escondido, imaginem que tem 500 lotes escondidos. Se o cara só tiver 300 lotes para vender, quem ganhou? O comprador, e vai subir. E se o cara quer vender tem 1000 lotes? Ele bate aqueles 500 e mais 500. Então é uma leitura que, absorção, para mim, eu entro, se eu percebo que o comprador está mais forte, e muitas vezes eu posso entrar me protegendo no lote escondido. Então, por exemplo, rodou uma vez, rodou duas, rodou três, eu entrei, acabou o lote, eu já estopo na hora. E se tiver mais lote, eu estou protegido. E muitas vezes, se acabar, quando eu percebo também que acabou o lote, vamos supor, rodou 50, mais 50, mais 50, saiu 500 lotes, ali eu achei que não era para comprar. A hora que acabou o lote, eu sou um dos primeiros a agredir para baixo, porque o cara não conseguiu segurar o mercado. E aí o mercado anda e vai embora. Tá? Então aqui a gente tem absorção, engordando o porco, pagando para ver, vira e agride, o que a gente incluiu novo aí, prévia de Petax, que é análise de contexto, mas nada mais é também do que analisar onde o mercado parou, se ele vai subir, se foi um fluxo real ali que vai fazer o mercado continuar a queda, ou se foi um fluxo artificial só para a precificação da Petax. E o melhor de tudo é quando você consegue unir setup, né, que é a inversão de fluxo com absorção, o engordando um porco com a antecipação de um rompimento, aí é que você está no nível lá de briga. Vamos só terminar aqui, eu já respondo. Tá? Aí aqui a gente entra na evolução exponencial, que esse para mim é o nível maior de todos, que aqui é quando você está lá no Olimpo, lá, que é difícil chegar, mas tem gente chegando já. Quando você muda toda a sua cabeça, até aqui, a gente está pensando como cabeça de pessoa física, o seu lotinho de 5, 10, 50. Quando você inverte todo o jogo e você começa a ler mercado como os grandes pensam. Você não lê mercado mais o que os seus 50 lotes. O cara que acabou de comprar 500 lotes ali, o que vai acontecer com ele? O cara que está vendido em 2.000 lotes, o que ele está sentindo nessa grande andada do mercado? Aí o jogo é outro, pessoal. Aí é um jogo até difícil, a gente não chegou nesse nível de explicar para vocês como os grandes pensam, como pensar como o grande pensa, né? Essa é a leitura que a gente faz para vocês, mas ainda vocês estão olhando o lote de vocês, o posicionamento de vocês no mercado, aonde é o meu stop, aonde é a minha entrada. Por que é difícil? Como você vai pensar onde é o stop do grande player? Aonde é o stop daquele cara que pagou 500, daquele cara que pagou 200, daquele cara que vendeu? Mas isso aqui é possível, tá? Dá para fazer, não em todos os momentos, mas tem alguns momentos que é muito claro. Você pega a inversão, por exemplo, você está acompanhando a posição de um grande player. Ele vem lá comprando. Pô, ele parou de comprar. Não significa que aquela corretora tem um cara só. Mas tem caras querendo comprar e os caras estão fazendo movimento. Se é 1 ou 2, 3, pouco importa. Mas os caras estão comprando. Aí você fala, pô, por que esse cara parou de comprar aqui? E às vezes isso não faz nem parte do seu contexto. Você só precisa saber por que o cara parou. Mas são perguntas muito mais avançadas. Por que o cara parou? Pode ter parado por qualquer coisa. E aí que começa a fazer sentido olhar coisas fora da tela. Antes disso não faz sentido nenhum. Aí pode ter parado por uma correlação, pode ter parado por qualquer outra coisa. Mas aqui é um nível mais avançado. E aqui é o que eu mais gosto, que é o foco em aceitar o risco. O foco em aceitar cada vez mais o risco. Eu sou uma pessoa propensa a risco, né, por ser militar e por eu gosto de risco. E cada vez mais eu busco meus limites. Isso eu busquei no operacional. A minha evolução foi exponencial. Eu sentei do lado de um cara operando um lote do mini. Ele operava de 5, 10, 20 do cheio. Ele passou um ano, eu já estava operando de 50 lotes do cheio, ele continuava nos 5, 10 dele, e às vezes 20. Eu encontrei amigos meus que começaram comigo, conhecidos, que eu acabei conhecendo na corretora, que começaram com um lote do mini. Em 6 meses os caras estavam em 3, 4 lotes do mini, porque caíram na tentação do tempo, né? Ah, eu vou operar 1 mês para ter resultado. Aí depois de 2 meses eu mudo para 2 lotes. Aí se eu tiver 2 meses de 2 lotes, eu vou mudar para 3 lotes. O cara vai ficar 1 ano para operar 10 lotes. O meu não. Eu aprendi a ler mercado. Está funcionando com 1 lote, eu estou com 2. Continuei mais 7 dias positivos, estou com 5. Deu errado, tomei porrada, eu sou humilde e volto para 2. Aí continuei, fui para 4, fui para 7, fui para 8, fui para 10, tomei porrada, volto para 5.
Muitas pessoas saem de férias no mercado ganhando dinheiro. É a pior hora de sair de férias. Eu queria ficar o ano inteiro sem tirar férias, ganhando o ano inteiro. Porque quando você está no positivo, você está lendo bem o mercado. Você tem que sair de férias quando você está perdendo dinheiro. Porque sua leitura não está funcionando. Quando você masteriza e fala, caramba, peguei, é o fio do ouro. Você não pode parar. Então, quando você ganha dinheiro, aumenta o lote, vai para cima, porque você tem que sangrar o mercado, porque vão te sangrar. Só que eu estou falando isso, olha o contexto que eu estou falando. Olha quanto a gente caminhou para chegar nisso. E o cara quer fazer isso no primeiro dia no simulador. Ele quer tomar 100 lotes no dólar no simulador. Eu já fiz R$1 milhão no dia, operando o simulador de S&P. Papagaiada, palhaçada. Entendeu ou não? E quantas pessoas caem nisso? Mas isso aqui, pessoal, para mim, eu tenho 2 diferenciais de perfil de pessoas que realmente vão fazer diferença no mercado. Tá? Tem traders que vão ganhar dinheiro no mercado e vão viver de mercado. E tem traders que vão fazer império no mercado. Vão mudar a vida no mercado. Do mesmo jeito que eu mudei minha vida. Então tem caras que vão ter a vida não normal, mas vão ter uma vida muito melhor. O cara vai ganhar 10 mil, o cara vai ganhar 15 mil, o cara vai ganhar 20 mil e vai manter isso por muito tempo. E tem pessoas que querem ir para o limite. Que esse cara também pode quebrar, muitos acontecem. Só que tem cara que busca um nível maior. E eu tenho 2 coisas que eu enxergo nesses caras. Quem que são as pessoas que saem do comum? Que fazem 50 mil num dia, ou 100 mil num dia, ou 150 mil, ou números maiores, sai do normal. O normal que eu enxergo no mercado é um trader ganhar de 10 a 20 mil por mês. É o que eu enxergo assim, a maioria das pessoas mirando. Porque esse é o salário top de qualquer cara que trabalhe numa empresa. Sobrou 20 mil reais para você limpo, pagando imposto, você seria um dos melhores profissionais do mercado. Fora isso, você tem que ser um profissional além do comum. E quais são as 2 grandes características que eu enxergo nisso? E se você não tem essas características, você pode desenvolvê-las, só que não vai ser da noite para o dia. Tá? A primeira é aceitação de risco mais que o normal. O cara tem um pezinho pro louco. É o limite, o linear entre a loucura e a sanidade. Né? Porque o cara faz umas coisas que ninguém acredita, né? Eu também faço umas coisas que ninguém acredita, só que a gente conta com a sorte, conta com tudo e acaba dando certo. E os que dá certo tem história de sucesso, os que dão errado tem história de fracasso. Só que se o cara não fizer essa passagem, ele não vai conseguir saber o que vai acontecer. Mas além disso, eu não acho que esse é o principal poder do cara que tem grandes resultados. Para mim, o cara que tem mais resultado é o cara que é resiliente. Eu enxergo um aluno que tem sucesso quando ele perde. O cara que está perdendo um financeiro que ele nunca perdeu. O cara que está perdendo 100 reais, ele está perdendo 300. O que ele vai fazer? Ele vai pedir para a mamãe chupeta, ele vai chorar. Eu passei por isso. Eu lembro que quando eu mudei, foi quando eu levantei e perdi. Eu falei, não, eu tenho que ir embora. O mercado estava bom. Eu sabia, eu tinha meu plano de trade, que eu podia perder 3 dias por mês. Eu tinha perdido só um dia no mês, acho que estava no 15º dia. Eu falei, eu posso arriscar hoje. Eu perdi, foi uma falha, foi um erro imprevisível. Se eu for para casa chorar, se eu for para casa ficar triste, eu não sei vocês, pessoal, mas eu, quando eu perco, fico triste. Acaba meu dia. Fico lá, quando eu ganho, eu nem lembro que ganhei. Estou felizão da vida, tal. Se eu pudesse medir assim, o grau de felicidade e o grau de tristeza, quando eu ganho, por exemplo, 30 mil, o grau de felicidade é isso aqui. Quando eu perco 5 mil, o grau de tristeza é 5 vezes maior que isso. Tipo, não é proporcional a resultado. E eu precisei aprender a me adaptar a isso. O que eu fiz? Eu usei uma coisa que a gente traz de programação neurolinguística, que é ressignificação. Beleza, Lê? É ressignificação. O que é isso? Se você está numa situação ruim, e você apaga essa situação, você torna ela uma situação nova. Eu estou perdendo 10 mil reais. Se eu for embora, eu estou perdendo 10 mil. Se eu voltar, por exemplo, eu aceito perder 13 mil. Beleza? Isso perdi 13 mil, está pior, mas beleza. Se eu ganhei 9 mil e for embora, eu ganhei R$1.000, porque eu fui embora. Se eu já fui embora com 1.000, quantas vezes eu não busquei os 10 mil, mas busquei 5? Eu falei, busquei metade da minha meta num dia, se eu tivesse ido embora para casa, ficar triste. E busquei 5 mil, eu ressignifiquei a perda, já perdi 10 mil, começa um novo dia, aí os meus 9 mil não é mais 10 mil negativo, é 1.000 positivo, porque eu pus 1.000 de volta no meu bolso, isso mudou meu jogo. Eu ressignifiquei, tudo na vida você ressignifica. Se uma pessoa te xinga, eu estava assistindo ontem um negócio
no Face, eu gosto de às vezes passar umas coisas no Face antes de dormir que me dá sono. Aí eu vi um cara falando lá de provocação. Aí ele falou um negócio que eu falei, puta, eu vou falar para vocês. Quando o cara te xinga, por exemplo, de filho da puta, né, foi o que ele falou lá, você tem duas formas de fazer isso. Uma é você ficar puto e xingar o cara, ou você só aceita a provocação se você quiser. Tem dois resultados. Ou sua mãe realmente e você vai falar para ele, pô, talvez ela te conheça, ou você sabe que ela não e isso vai entrar para um ouvido e sair para o outro. Só que as pessoas caem na provocação. É isso que me caiu o insight ali. Eu falei, caramba, cara, a provocação é sua. Você aceita ou não a provocação? Mercado. Você aceita ou não aquela perda? Só que perda psicológica, financeira faz parte do jogo. Ela já veio, né? E aí começa tudo a fazer muito sentido. Voltando aqui para a gente fechar. Com isso, a gente tem aumento progressivo do lote no mérito. Eu acho que é o que faz mais sentido. Eu coloquei um negócio aqui, pessoal, que eu só apresentei para umas duas pessoas, acho que nem o André viu isso. Eu apresentei para o Bentes, para o meu cunhado, que eles estavam junto quando a gente estava fazendo a conta maluca para operar S&P, e apresentei para o Barroco há uns dois meses atrás. É que o André, a gente já trabalhou isso junto, mas não a planilha, a gente já tinha esse mindset na cabeça, né? Que é como trabalhar dinheiro do mercado. Isso aqui, pessoal, não é meses aqui, tá? Tá vendo o meta ali? Não é meses, é meta. Você tem pontos para chegar. Eu preciso, imaginem que é o war, eu preciso conquistar esse país. Aí você conquista o próximo, aí você conquista o próximo. Tem país que você vai ficar lá com um monte de exército, só que você está com a mão tão ruim que você perde tudo. E aí o jogo começa tudo. Quem já não jogou 5 horas de War? Não sei se todo mundo conhece, mas eu adoro jogar War e jogo muito agora não tanto, mas jogava com a minha mulher, com o meu cunhado, a gente ficava 6 horas jogando. Às vezes você achava que conquistou tudo, devolvia tudo, aí você voltava, porque você estava com... já teve vez de eu ficar com 50, um em cima do outro e perder tudo no dado, né? Cair só dado maior. Então enxerguem isso como meta. Aí aqui, tem cara que é doido, eu já fiz a conta de 1 milhão, só parei aqui. Mas é assim que eu cheguei. Foi assim que eu cheguei. Então eu nunca mostrei isso para ninguém. É a primeira vez que eu mostro a minha... Porque eu acho que é tão complexo isso aqui que vai dar um nó na cabeça de vocês, mas eu quero mostrar para vocês que é possível vocês trabalharem com dinheiro do mercado. Lembra que eu falei que eu só precisava de 5 mil reais? Isso aconteceu, eu fiz essa conta. Eu sabia que eu só precisava de 5 mil reais para fazer o que eu fiz. Para ter meu primeiro milhão na conta antes dos 30, eu tinha na minha Bíblia lá, eu cortei com 21 anos um papelzinho que eu vi lá, milionário antes dos 30 anos, dei para minha mulher, eu nem sabia, eu falei, acho que um dia eu vou ter isso aqui, estava no quartel, ganhava 3 mil reais e eu dei para ela. Nem sabia como que eu ia ser milionário no quartel, né? Doidão, né? Mas eu imprimi, dei para minha mulher, e aí o dia que eu contei para ela, quando a gente se abraçou, ela pegou a Bíblia e mostrou, tá aqui. Então eu tenho visualizei já lá naquela época, eu já sabia. Como? Não sei. Se não acontecesse, ela não ia me mostrar, eu não ia ficar triste. Mas ela guardou e me mostrou. E aqui, então vocês entenderem para a gente matar aqui. Meta. Tem pessoas que vão demorar 3 vidas para chegar nos 50 mil reais. Nunca vão chegar. É verdade, tem pessoas que nunca vão chegar. A pessoa que não sai, que não vem para o mercado. Não dá para falar, é meta, que é meta. Pode demorar 1 mês, 1 ano, 1 década. Mas aí depende de cada um. Por isso que eu coloquei meta, eu não coloquei prazo. Tem pessoas que podem fazer isso aqui em 12 meses. Eu já fiz. Já fiz esse teste. Coloquei 10 mil na corretora e fui ver o que acontecia. Foi quando eu juntei dinheiro na Concor. Eu saí da Concor de 5 mil reais na conta para 800 mil. Eu saquei o dinheiro, não saquei R$1 na corretora. Eu deixei todo o meu dinheiro lá. E é uma coisa que eu nem peguei. Ainda vou pegar o histórico na Concor para ter história para contar, né? Pegar lá o relatório que eu tinha 5 mil reais na corretora e foi essa sequência. Lógico que aceitando o risco, operando cada vez com lote maior, mas eu sabia o que eu estava fazendo. Então vamos lá, meta, aqui conta. Aí isso aqui, pessoal, depois eu posso até passar a planilha para vocês, é que ela não está com muita... Eu não sou tão bom de Excel, né? Eu tenho vários alunos aí bons de Excel, a gente pode fazer até isso aqui ficar bonito, tela preta, as curvinhas de evolução e tal. Mas aqui vocês podem colocar R$1.000, vocês podem colocar 5 mil, vocês podem colocar o que for. Eu colocaria o limite de 10, tá? Aí 10 mil... Você não saca nada, aqui eu também coloquei dólar cheio, porque é a minha história. Vocês podem colocar um lote do mini, é só cortar isso aqui por 25, aí a conta tudo funciona. É tudo
relatividade, né? Referência. Então você coloca 10 mil. Por que 10 mil? Eu acho que 10 mil é um financeiro bom para você operar de 5 lotes. Tá? Por quê? Você vai perder no dólar. Hoje o dólar está andando muito mais. Mas você vai perder ali por dia de 1.500 a 2.000 reais. Tá, mas aqui você já está naquele nível de dólar cheio. Você tem uma outra planilha que eu não coloquei aqui, que seria a evolução para chegar em pôr 10 mil no dólar cheio. Tá, aqui pode ser 20 mil, depende de cada um. Lembrando, isso aqui é o André. Tá, a minha planilha, não é a planilha de vocês. Tem pessoas que podem falar, pô, 10 mil eu vou operar 5 do cheio, é loucura, tem que ser 30 mil. Aí você faz a conta pelos 30 mil. Então você colocou 10 mil, para mim 10 mil é um financeiro que eu aceito com 5 lotes de dólar. Lembra que o Kim falou? Atrás do 10 mil aqui pode ser lote escondido, né? Você quer por 20, você põe primeiro 10. Aí depois você põe mais 10. Só que aí você não sai dessa fase. Isso que é o legal. Você perde 10 mil, você perde mais 10 mil, você não sai dessa fase. Aí você decide quanto você quer perder. Quando acabar todo o seu cash, game over, aparece lá, você vai fazer outra coisa da tua vida. Aí você colocou 10 mil. Aí qual que é a meta? Você ter na conta, você não pode sacar dinheiro do mercado. Você não pode sacar dinheiro do mercado, isso é o grande problema. Quem vem para o mercado precisando de ganhar dinheiro, precisando pagar a conta, é complicado. Você precisa juntar 30 mil reais. Quanto tempo vai demorar? Sei lá. Você pode até pôr saques aqui de R$1.000, tal. Bateu a meta de 30 mil. Aí, tá? Aí o que você faz? Você saca 10 mil, porque se der problema você tem 10 mil para voltar para a fase inicial. E você tem um saldo de 20 mil. Você está habilitado a operar de 10 lotes. Lembra que a gente precisa de 10 mil para cada 5 lotes. Tá? E aí você está habilitado para operar. Se acontecer de você perder 10 mil, o que você faz? Diminui o lote, volta para 5. Você vai pegar os 10 mil que está guardado? Não, seus 10 mil está lá. É dinheiro do mercado. Esse é nosso dividendo, nosso prolabora. A gente vai guardando caixa, foi isso que eu sempre fiz. Guardando caixa e crescendo no dinheiro do mercado. O meu mês, é que eu estou falando de metas de dia. O meu mês é contado assim. Eu uso o dinheiro do mercado, a gente vai trazer o Pedro que aprendeu isso, usou o dinheiro do mercado para chegar no financeiro que chegou. A gente usa o dinheiro do próprio mês para ir se alavancando. Porque se der tudo errado, você tem um mês inteiro para trabalhar, para chegar na meta que as pessoas comuns chegariam, que é o cara do tempo. Eu vou ganhar devagarzinho, não, a gente quer ganhar rápido e doido, né? E aí você ganhou, você está lá com 20 mil. Aí você foi para a meta, ganhou 50 mil. O que você faz? Saca 20 mil e deixa os 30 mil na corretora, você está habilitado a operar de 15 lotes. E aí a novelinha vai acontecendo, você tem que ganhar 70 mil, saca 30, sobra 40, habilitado de 20. Aí eu acho aqui que você tem que masterizar lote. Então 20 lotes, é um lote que eu acho que você tem que ficar 3 meses operando. Aí você também pode fazer isso, ficar 2, aqui vamos sair do mês, né? Da meta, você tem que ficar no período até juntar aquele dinheiro masterizando. Aí aqui você fica de 20, aí sua conta tem que ir para 80 mil, você saca 30, fica com 50 mil, continua com 20. Por que você está fazendo aqui, pessoal? Você está marcando o seu território. Você está aprendendo a operar de 20 lotes. Que para mim é aí que muda a realidade do dólar. É o cara que vai sair de financeiros de 20, 30, 40 mil por mês, vai alcançar financeiros de 200, 300, 500 mil por mês. É quando o cara aprende a operar com lote grande. Que 20 lotes é um lote muito grande para a pessoa física, e aí você vai estar preparado para operar as perguntas no final a gente já vai fazer. Você está preparado para operar com um lote maior, e aí você masteriza 20 lotes, masteriza 25, isso aqui pode virar o sonho de vocês, as planilhas que vocês vão trabalhar. Mas percebam que tudo começou com 10 mil, tudo bem consciente, tudo bem planejado, sabendo o que você está fazendo. Não alcançou a meta de 30 mil? Peanuts, meu. Vai fazer o quê? Você não... Aqui vocês conseguem reconhecer o mérito. Foi a única forma que eu consegui mostrar para vocês o que é mérito. Isso é mérito. É dinheiro. A empresa, ela só abre uma nova franquia, não franquia, ela só abre uma nova filial quando ela tem mérito, quando ela alcança as metas. Lá, ó, você alcançou essa meta, agora você vai fazer isso aqui, aí você vai fazer aquilo outro. Beleza? Então isso aqui eu queria acabar com vocês, acabar com vocês não, né? Acabar com a minha palestra e deixar para vocês não só a parte ruim do mercado, mas a parte de sonhos. Porque sonhar é bom, pessoal. Eu tenho sonho grande, sou muito sonhador. Só que a diferença é que tem pessoas que sonham dormindo, e quando ela acorda, ela vê que ela viveu uma ilusão, e tem pessoas que sonham acordado. E esses são os homens mais perigosos.
São os homens mais audazes. É esse homem que eu sou. Eu sonho de olho aberto. Eu sonho que a gente vai ter esse evento de 500 pessoas e eu sei que eu vou ter um evento de 1000. A gente vai ter. Eu falava para o André que a gente ia ter um evento grande, a gente vai ter. A gente não imaginava que ia ter um evento de 550 pessoas. E esse evento aqui já poderia ter 800 pessoas se a gente tivesse conseguido um lugar maior. A gente não conseguiu, ou era um lugar de 500, que foi aqui, que até ficou aí todo mundo na bomboneira. Ou era um lugar de 1000, e a gente não foi para o risco de 1000. E o próximo a gente vai, porque a gente tem diversos alunos, diversas pessoas, diversos traders que a gente queria convidar. Eu tenho mais de 70 traders de relacionamento que a gente não convidou, né? A gente queria convidar, tá próximo. A gente falou, André, vamos escolher quem que são os caras para trazer, porque, cara, não vai dar, vai virar... Hã? Essa é uma outra coisa que a gente vai repensar. A gente vai repensar. Mas vamos... Então, aqui é deixar para vocês aí uma mensagem de que é possível, de que dá para fazer acontecer.